Luiz, tudo bom? Joia, tudo bem, Patrícia? Bem, prazer te conhecer. É, te conheço mais na internet do que na vida real. É, prazer Então, também. então tá bom, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho, né, sobre a medicina do estilo de vida e alimentação, né? Que Sim, nesses tempos de Covid a gente, querendo ou não, o sistema imunológico está aí como um artigo de luxo, né? E a gente sabe da importância da alimentação nesse sentido. Então, queria que você se apresentasse primeiro, o Luiz, assim, para a gente começar a conversar. joia. Então, meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou médico, fiz a faculdade aqui na UFO, né, na Universidade Federal de Uberlândia, fiz a residência médica em psiquiatria, e depois que eu acabei a formação toda, mestrado, doutorado e tal, eu descobri aí posso dizer que eu descobri a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem assim, recente, né, deve ter 15 anos apenas, a medicina do estilo de vida. E aí me interessei e comecei a estudar, né, e depois, junto com a Mariana Daudi, a gente criou o MEV Brasil, que é vamos dizer, uma escola de medicina do estilo de vida, né? Uhum. A gente, nós organizamos cursos, treinamentos nessa área, né? E é assim, né? Então hoje eu sou professor na UFO, Universidade Federal de Uberlândia, pesquiso, faço meu isso, trabalho com a Uhum. E eu acho bem interessante a medicina do estilo de vida. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que ela é uma das linhas desse novo paradigma de medicina que a gente tem buscado, que é o que sai um pouco, o que sai não, mas o que não fica só focado na doença, mas que foca no indivíduo e na mudança comportamental, na prevenção, na promoção de saúde, né? Igual tem o movimento do Slow Medicine, né? Tem alguns outros movimentos, por exemplo, hoje eu trabalho com a medicina integrativa nessa linha mente-corpo, que também acho que é um desses movimentos de alinhar saúde, espiritualidade, né? Então, eu vejo o que você acha? Se a MEV também vem nesse sentido de criar algo, ou buscar, ou resgatar? eu acredito que desde a década de 60, né, com a criação do que é chamado de medicina científica, começa todo o movimento, principalmente a questão da medicação, né, do uso do fármaco. A medicina entrou muito num modelo que é o modelo de relacionar uma doença a um medicamento, a um mecanismo bioquímico específico, a um receptor, alguma coisa assim. E aí a medicina acabou se tornando mais o cuidado da doença do que o cuidado do doente. Que, na Uhum, verdade, a medicina sempre foi o cuidado do doente, né, desde quando ela nasceu. Só a partir, então, dessa medicina científica, né, que começa com o modelo do Fletcher e tudo, né, a reforma do modelo de ensino, que começa a criar essa medicina muito baseada no fármaco e na doença. Então, acho que isso se esgota agora, né? Porque com as doenças crônicas não transmissíveis, esse modelo não funciona muito bem, uhum, né? O modelo, uma doença, um medicamento para cada mal, né? Ele é um modelo que hoje ele se esgotou e você tem doenças que você vai usar 10, 15 remédios. uhum, E acaba que ele não dá resposta mais para o momento que nós estamos vivendo. Então, acho que tanto os médicos quanto os pacientes, os profissionais de saúde em geral, eles têm buscado um paradigma diferente. Talvez um uhum. resgate do que devia ser a medicina, eu falo assim, o que você pensou que ia ser quando decidiu lá quando era criança que queria ser médico. Né? Então eu acredito que é o resgate disso. Isso é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro, né? De várias formas diferentes, a medicina integrativa é uma delas também, né?
mas sempre você vê que todo o discurso desse novo paradigma é em cima disso. É de você resgatar um cuidado integral para a pessoa, enquanto você não pode encontrar uma forma de resolver, às vezes, definitivamente uma doença pelos mecanismos que a farmacologia oferece, né, que são muito limitados até. Então, eu acho que está dentro desse espírito. Então, acho que nisso, todas essas abordagens, elas se encontram. Né? É isso, eu também percebo dessa maneira. E é interessante você falar, porque o que mais me incomodava, assim, na prática médica, que me fez buscar outras abordagens, era justamente refazer receita de paciente de 10 medicamentos. Aquilo, para mim, nunca pareceu natural. Você tem ali uma pessoa de 60, 70 anos, e você fazer ali uma lista de 10 medicamentos para a pessoa, e a pessoa e o paradigma ele não é só nosso, né? Ele é do paciente também que não Sim. que acha que aquilo é o que vai resolver o problema dele, não a mudança e às vezes ele nem tem ferramentas para isso, né? Para fazer essas coisas, fazer o que ele precisa fazer, né? Para conseguir chegar naquele lugar, às vezes não foi bem orientado e realmente precisa ter essa conscientização, né? Essa busca, igual você falou, quando a gente escolhe fazer medicina, meio que a gente quer isso, né? E aí a gente se depara com esse modelo biomédico convencional de onde a gente veio. E que eu acredito que ele tem sim seus pontos positivos, mas ele vai se somar àquilo que a gente está resgatando quando a gente faz essas outras abordagens. Eu não falo. Quando a gente fala disso, né, do modelo de medicina convencional que a gente tem hoje, né, que às vezes é dito assim como tradicional, ele não é tradicional, né, ele é recente, ele é fruto de uma pesquisa farmacológica que tem alguns anos só. A gente brinca muito e fala assim, a medicina do estilo de vida, ela era a medicina de Hipócrates. O que você come, o exercício que você faz, se você dorme. Então, na verdade, é a raiz da coisa. A integração com práticas tradicionais, né, é interessante a gente pensar isso, né? A gente chama de práticas tradicionais. São as medicinas mais antigas, indiana, chinesa, as indígenas. Elas não são algo alternativo. A medicina científica farmacológica, ela veio depois. Aí a gente abandonou essas práticas. Esse é que é o problema, é ter abandonado o modelo anterior. Em vez de somar, a gente abandonou. Então essa que é a crítica que é importante fazer, né? Que eu acho que a questão assim, quando a gente está lá na faculdade estudando, né, vê um guideline, uma recomendação sobre um tratamento de alguma, por exemplo, dislipidemia, ou diabetes, ou hipertensão. Né? O guideline começa lá com tente primeiro mudanças no estilo de vida. Depois use a medicação. Aí tem uma frase que é tente mudanças do estilo de vida. As páginas sobre a medicação. Então, você nunca explica, né, como fazer a mudança no estilo de vida. Porque o foco ficou em outro lugar. Então, essa que é a maior crítica, né? Aí o paciente compra isso também. Eu não vou mudar a minha alimentação, eu vou tomar um remédio. Eu não vou fazer atividade física, eu vou tomar um remédio. E é menos desafiador, né, na verdade. Então, fica fácil para o paciente, assim, em um determinado lugar, né, fica, digamos, mais fácil. E aí a gente acha que tudo vai resolver com remédio. E eu vejo que esse momento que a gente está vivendo, ele mostra muito isso. A nossa crença de que estava tudo dominado, né, de que a gente tinha domínio total da natureza por termos conhecimento científico, né, bioquímico, né, tudo, e a gente sempre achando que tem domínio total da natureza. A gente nunca pensou que ia ser surpreendido por uma pandemia de tal proporção nesse momento, né? Assim, pelo menos eu
eu me lembro de estudar sobre pandemias e achar que era uma coisa muito distante de mim, essas grandes pandemias. Enfim. É porque a última tem 100 anos, né, nessa proporção, exatamente 100 anos, né? Isso é interessante porque você vê, né? Nós estamos à espera de um medicamento que resolva a pandemia. Uhum, As uhum, pessoas estão acreditando nisso. E, na verdade, talvez o que pare a pandemia é o quê? Nós vamos ter que mudar nosso jeito de vida, nosso é, modo de viver. Né? Então, vai ser os cuidados, as relações, a nossa forma de pensar o sistema econômico, a nossa forma de pensar a alimentação. Né? Isso tudo é o que talvez resolva a questão. Né? Esse ponto de vista de alimentação. Né? Desde que a pandemia vamos começou, tem se. Oi? vamos começar o tema, né, da alimentação. É, um ponto que isso encontra a questão da pandemia é que desde que a pandemia começou, né, tem se lembrado todas as outras epidemias de gripe suína, gripe aviária, olha o nome, né? Tem a Aham, ver com a indústria de carne, com a forma como nós estamos lidando com a nossa alimentação, né? Essa pandemia provavelmente relacionada com o consumo de animais silvestres, né? Então, uhum. está bem aí no cerne dessa pandemia a nossa relação com a alimentação e com a natureza, o nosso estilo de vida mesmo, né? O estilo de vida moderno, que é mais um estilo de morte do que um estilo de vida. Fiz um artigo falando sobre isso, sobre a questão da mudança de valores que a gente vai perceber provavelmente depois dessa pandemia, e vem justamente nesse rever a forma de viver, né? Esse estilo de vida, de buscar uma coisa mais minimalista mesmo, que seja mais, que traga mais bem-estar, né? Então faz todo sentido, e eu vejo que parece que as pessoas, se a gente fala para as pessoas sobre diabetes, sobre hipertensão, parece que era uma coisa já inserida ali, né? Aquilo já aceitou, já acostumou. Agora, precisa melhorar o sistema imunológico por causa do Covid e tal, aí a pessoa meio que desperta, né? Assim, é como se tivesse um despertar a partir desse grande trauma, né? Que tem sido isso que a gente tem vivido. Então, eu percebo mais ou menos dessa maneira. O que a gente tem visto também, né, o que? Nos últimos anos, antes dessa pandemia, a gente estava assistindo o quê? Um aumento muito grande dessas doenças crônicas mesmo, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, e é nesse contexto que todas essas abordagens novas, né, novas, assim, resgatando a, a, esse olhar integral da medicina, elas estavam em cima disso. E hoje a gente vê que quando encontra essa pandemia, isso se torna mais importante ainda, porque são as pessoas que mais têm risco, né, com a pandemia são aquelas que já tinham uma doença crônica. Então, aquelas que já tinham um processo inflamatório de base, né, e que com o vírus é agravado. Então, tá bem no encontro disso tudo. É. E me fala um pouquinho, então vamos começar a falar da alimentação plant-based, assim, o que você conhece, como que você chegou nesse lugar, assim? É, dentro da medicina do estilo de vida, né, um dos pilares mais importantes é o pilar da alimentação. A alimentação e atividade física e o sono. Então a gente fala de alguns pilares, né? A medicina do estilo de vida vai trabalhar com alimentação, atividade física, o movimento, a gente prefere falar movimento, né? Se movimentar o tempo inteiro, sono, controle do estresse, do estado emocional, as conexões sociais, o controle das toxinas que você é exposto diariamente, não só drogas, álcool, cigarro, mas todas as toxinas que estão no ambiente, e é, falta sempre a espiritualidade, né, que também é uma dimensão importante. Então, esses pilares, né? A alimentação é, sem dúvida, um dos mais importantes, porque é um dos fatores de risco mais significativos para doenças crônicas. E aí os estudos científicos, né, eles têm mostrado para a gente que o padrão alimentar ocidental,
que é muito rico em consumo de proteína animal, ele traz um risco aumentado dessas doenças todas. Então, se tornou parte da filosofia da AMEV uma alimentação mais baseada em vegetais. Então, a gente fala plant-based, com alimentos integrais. O que quer dizer isso? A gente tirar os alimentos processados, ultraprocessados, né? Na classificação alimentar nova, a classificação chama nova mesmo, né? NOVA. Ela fala que o alimento do grupo 1, que é o integral, é aquele que foi pouco modificado, né? O alimento in natura, ou pouco modificado, ele foi seco às vezes, né? Retirado alguma parte. O grupo 2 são os alimentos que servem de condimentos, como óleo, por exemplo, sal, açúcar, mas que são usados só para temperar. O grupo 3, que são os alimentos que são processados, então é o grupo 1 mais o grupo 2. Então é um alimento natura que foi colocado em conserva, em vinagre, por exemplo, em óleo. E o grupo 4, que são os alimentos ultraprocessados, aqueles que a indústria usou vários processos, modificou e adicionou mais de 5 ingredientes. E esses são os alimentos que aumentam o risco de mortalidade, aumenta o risco de câncer, de diabetes. Então, por isso a gente fala uma alimentação plant-based, baseada, a maior parte dela, de vegetais, e pobre, tentando excluir ao máximo os alimentos ultraprocessados. E por que isso? Por conta de vários estudos que mostram que uma alimentação mais próxima do padrão baseado em vegetal reduz o risco de várias doenças crônicas. Uhum. E a alimentação plant-based, ela é a mesma coisa que a alimentação viva? Ou tem diferença no termo, assim? Não, o que a gente vai chamar de alimentação plant-based é qualquer padrão alimentar que a maior parte das calorias venha de plantas, de origem vegetal. Aí tem esse adendo, né? Na medicina do estilo de vida, a gente adiciona que ela tem que ser integral, sem alimentos ultraprocessados. Por quê? A alimentação vegana, ela é plant-based. A alimentação vegetariana é plant-based. A alimentação viva é plant-based. O crudivorismo é plant-based. A alimentação mediterrânea, a dieta mediterrânea, ela é plant-based também. Então, qualquer padrão que for a maior parte do alimento vindo de vegetal vai ser plant-based. O detalhe é esse. Você pode ter uma alimentação vegetariana, mas que tem alimento ultraprocessado. Aí você está aumentando o seu risco. Né? Seu risco de adoecimento. Então, é a qualidade também dessa alimentação que importa. Então, os padrões são vários. Né? A dieta de Okinawa, por exemplo, é uma dieta plant-based, mas inclui um pouco de peixe, né? Sem alimento processado. Então, tem vários padrões que podem ser incluídos assim. Eu tive experiência muito já com alimentação viva, de fazer algumas semanas só de alimentação viva, e é muito rico mesmo em termos de nutrição, né? Em todos os sentidos, de bem-estar. Só que eu tenho dificuldade de colocar aquilo todos os dias, no dia a dia. Porque eu vejo que uma das, pelo menos, talvez, crenças que eu traga, né? Que seja o que mais, é um pouco mais difícil para mim, é a questão porque a alimentação plant-based a gente faz, né? Ela precisa ser... A gente, assim, eu estava conversando esse horário mesmo com meu marido. Na verdade, não, porque você pode comer frutas e verduras, né, sem precisar ter muitas coisas, assim. Mas para começar, o que você orientaria para começar, por exemplo, para substituir café da manhã, lanche da tarde, coisas nesse... Como que a gente faz a abordagem, né, desse tipo de introdução desse padrão? A gente sabe que é uma mudança cultural importante. Né? Principalmente em muitas regiões do Brasil, você falar que vai reduzir o consumo de carne vermelha a 80 gramas por semana é um choque. Né? Você fala assim, nossa, mas eu só vou comer 80 gramas na semana de carne vermelha? A pessoa até fala assim, impossível.
né? Tem gente que come assim 200 gramas no almoço, mais 200 no jantar, 300, né? Muito, chega até 1 quilo no dia, né, de carne vermelha. Então, às vezes a abordagem que a gente faz é o quê? A gente sabe que o risco maior na alimentação está primeiro no que você não come, depois no que você come. Então, primeiro a gente vai introduzindo os vegetais com a pessoa, né? Então, você começa, por exemplo, 2 frutas por dia. Tem gente que nunca come uma fruta, nunca para comer uma banana na semana. E aí você coloca para ele, olha, vamos começar comendo 2 frutas no dia. Então, no café da manhã e no lanche, ou uma sobremesa, né, de almoço e jantar, uma fruta. Aí a pessoa, depois que ela introduz isso, ela começa a perceber, nossa, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, minhas unhas melhoraram, meu humor melhorou. Aí você introduz outro vegetal. Então a gente começa a desenhar, por exemplo, um prato, né? O prato ideal. Metade do prato, salada verde. Aí a outra metade a gente divide em carboidrato e proteína. Nesse momento a gente não mexe na proteína animal, né? A gente vai introduzindo os vegetais e vai fazendo a pessoa experimentar outras preparações de vegetais. E ir trocando a carne vermelha, fazendo trocas por outras proteínas. Peixe, queijo, ricota. E aí depois, aos poucos, vai introduzindo mais os vegetais que são ricos em proteína, como lentilha, grão de bico, né, feijão numa quantidade maior. Aí quando a pessoa vai colocando isso, a gente vai diminuindo a proteína animal. Então é um processo que você tem que ir permitindo que a pessoa vá descobrindo E novas ele não combinações. se esperar que ele seja, tipo, em algumas semanas você fez essa transição. Não, é uma coisa que assim, nem precisa ter pressa. Isso, então vai dentro do que vai cabendo para ela, da cultura que ela já tem. Vou te dar um exemplo, né? Uma coisa que a gente pode introduzir, né? Eu tenho vários pacientes que o caminho é esse. Eu começo pela fruta, porque a fruta é doce, né? Então ela é palatável. Então a gente começa com isso, e a pessoa vai substituindo o açúcar em várias ocasiões. Depois a gente pega alimentos, às vezes vegetais, que a pessoa nem costuma comer. Um exemplo é a abobrinha, aquela abobrinha italiana, né? Aquela compridinha, mais rajadinha assim. A gente começa, por exemplo, a pedir para ela, olha, corta, recheia ela com carne moída e assa. Aí ela vai aprender a comer abobrinha assada, abobrinha recheada. Aí depois você propõe para ela, vamos tirar a carne moída e vamos colocar ricota? E assim você vai, entendendo? Vai substituindo, porque quando você propõe uma dieta desse jeito e fala para a pessoa assim, vamos reduzir a carne, mas eu vou comer o quê? Como se só existisse carne no mundo. Aí a gente inverte o lugar. A carne passa a ser um condimento e não um prato principal. E aí vai ficando mais fácil, a pessoa vai descobrindo um monte de coisas que ela podia fazer. É engraçado porque hoje eu como peixes, mas eu tive uma grande fase da minha vida que eu fui completamente vegetariana. E quando eu entrei no vegetarianismo, eu tinha uma alimentação péssima. E aí eu lembro de falar assim, não, primeira coisa, eu preciso aprender a comer. Voltou, cortou um pouquinho, agora voltou. Mas isso foi o quê? Há mais de 10 anos. Então, eu acho que é um caminho realmente mais natural, né? De você ir introduzindo novos. Eu também gosto de fazer assim, de introduzindo novos sabores, né, na vida da pessoa. Isso, eu acho que E a pessoa eu primeiro vejo. ela precisa recuperar o contato com a comida de verdade,
Uhum. né? Você falou um detalhe, a gente tem que preparar. Isso é ótimo se a pessoa preparar. Ela tem que voltar a ter o contato com a comida, entender, né? Lavar um alface, lavar um tomate, manipular um grão, né? Isso vai dar uma consciência alimentar para ela maior. Até no Uhum. preparo da própria proteína animal, né? Quando a gente não está no estágio de tentar substituir isso. A pessoa aprender preparos, que aí ela vai tomando consciência. Aí a hora que ela entende a lógica e ela começa a entender o que é proteína, carboidrato, gordura, fibra, a hora que ela vai tendo uma consciência nutricional, aí você consegue propor para ela substituir, por exemplo, a proteína animal por uma vegetal, que é os problemas que vão acontecendo quando a pessoa resolve passar direto para uma dieta vegana ou vegetariana, é o desequilíbrio todo de nutrientes que às vezes a pessoa produz porque ela não tem essa consciência toda. E acaba se tornando um outro problema, né? Que é muito fácil ser vegano, por exemplo, comendo batata frita, né? Uma vez eu ouvi isso, eu achei interessante. Falei, nossa, foge Isso. totalmente do que seria ser vegano, né? Mas querendo ou não faz sentido. Porque às vezes a Se pessoa for vai. pegar se for considerar o conceito, né, assim, um conceito que não for o plant-based integral, né, você Uhum. consegue ter uma dieta vegetariana só de produto industrializado. É. Né, e aí você está pior do que se tivesse com uma alimentação que inclui proteína animal, mas que tem vegetais nela. Uhum. Então hoje Essa. muito assim, é, apesar de o benefício máximo, né, ser com o máximo de uma dieta mais próxima do vegano, né, do ponto de vista de redução até do risco de diabetes, de câncer e tudo, a gente acredita que existe uma dose aqui entre o que a pessoa consegue adotar e aquilo que é ideal, que seria um redutivismo. Uhum. Né? Então eu falo muito assim, uma dieta mediterrânea, bem equilibrada, em que você consome a proteína animal numa quantidade bem menor do que a dieta nossa ocidental, você consegue ter um benefício e uma adesão muito maior, por exemplo, na nossa população. O que já É. reduz o risco de doença muito, de forma muito significativa. Uhum. Tem um termo que quem usa muito é uma nutricionista. Deu uma sumida. Eu não estou mais morando em Uberlândia. A gente está morando aqui agora, fica perto de Florianópolis, em Palhoça, fica dentro da Grande Florianópolis. E eu estou com esse problema com a internet aqui ainda. Não ajeitamos uma que dê certo. Então, às vezes cai um pouquinho. Voltou agora, Joia. será? Voltou, agora voltou.
Isso, tá meio difícil. Mas também é live demais ao mesmo tempo nesse É mundo. isso que a gente está falando. Parece que também está congestionado, né? É muita gente fazendo live, É, todo mundo, a gente também. O que eu estava querendo te falar era sobre aquele termo que eles falam terrorismo nutricional, que é algo meio ah, que a gente tem vivido também, né? Que não pode nada. O que você acha sobre isso, assim? é. Tem um outro termo que é usado, que é a mentalidade de dieta. Não sei se você já ouviu esse termo. É de Uhum. uma socióloga, eu esqueci o nome dela agora, é uma socióloga inglesa, que ela criou esse termo pelo uso da dieta como um instrumento de controle do corpo, que ela fala. Então, a mentalidade de dieta, ela se tornou um termo muito usado, que é essa ideia assim, eu posso manipular o meu corpo, a minha aparência, a partir daquilo que eu como, que é usar a alimentação como instrumento, e não como nutrição. E criou muito essa ideia, né? A gente tem isso muito hoje. Tal comida serve para isso, tal comida serve para aquilo, né? Uhum. Com uma ideia muito mágica, né? Se eu jogar um sal rosa, eu consigo mudar como se fosse um É pozinho mágico. mágico, né? E aí disso vai nascer o terrorismo nutricional, de que alguns alimentos são maus e outros alimentos são bons, Uhum. né? E não é isso. A alimentação ela é equilibrada, ela tem um balanço, ela tem uma distribuição, ela tem uma harmonia. Não tem isso de alimento mau, alimento bom. E assim, eu tenho uma crítica muito séria a isso, sabe, Patrícia? Que eu falo que eu acredito que isso é uma forma de desapropriação do saber alimentar. Porque Uhum. quando eu crio a ideia de que tem alimento que pode, alimento que não pode, alimento que. é, Isso fica tão científico que eu fico na mão de um profissional para poder escolher a minha comida. Então, eu vejo assim, é uma desapropriação do saber alimentar. Uhum. Acaba sendo um jogo de mercado, de que Acaba virando eu preciso do saber de alguém para me dizer o que eu tenho que comer. Mas de uma forma assim, não é possível que as pessoas elas vão ter que viver fazendo substituições de cardápio. Elas têm que aprender uma filosofia alimentar. isso. Né? Então, por isso é que é importante, primeiro, ter uma consciência alimentar, entender o padrão da dieta que é saudável, né? E aí elas fazerem as escolhas dentro da vida delas, e não um cardápio fechado que eu vou ter que toda vez consultar alguém para poder fazer mudanças, porque senão eu vou pôr um alimento que vai provocar mal, eu vou ter que incluir um alimento. Isso eu tenho uma crítica muito séria a isso, que eu acho que isso é alienação alimentar. É. Isso gera tanta dúvida, né? Gera mais estresse e se comer estressado perde total o sentido da alimentação, assim, né? Um dos sentidos que é também o prazer é uma coisa que não se deve perder na alimentação. E você, quando entra, às vezes eu vejo as pessoas nessa linha, esqueci, mentalidade de dieta, né? Que você falou, que aí perde esse prazer, inclusive leva a mais compulsão, né? Depois pode levar a mais compulsão. Sim, Então, é um equilíbrio realmente, é um resgate do sabor da comida, né? Igual você falou, desse saber que é, que é algo que também tem a ver com autoconhecimento, né? De você saber o que é que realmente está te fazendo bem, não está te fazendo bem, né? Tem a ver com você naquele momento. isso é muito sério, Patrícia, porque olha, não é toda dieta que resulta num transtorno alimentar, mas Uhum. quase 100% dos transtornos alimentares, eles tiveram origem numa intervenção desse tipo. Quando você Uhum. propõe para uma pessoa uma dieta. Então, assim, quase 100%. E são transtornos graves, né? Então, bulimias, anorexias, compulsões alimentares, transtornos evitativos restritivos. Então, são muito graves, são os transtornos mentais mais graves que existem. São Isso mesmo. tudo de uma alienação da alimentação. Uhum. E a nossa cultura está produzindo isso. É isso mesmo.
Por isso que essa questão da consciência faz tanto sentido, né? E eu vejo isso até com crianças. Por exemplo, meus filhos, eles têm dificuldade com alimentação. E de um dia para a noite, há algumas semanas atrás, meu esposo conversando com o meu filho de 6 anos, começou a contar dos sabores. Tipo, o sabor da rúcula é assim, o sabor do agrião é isso. E aí, do limão é assim. E assim, eu sou meio tensa, às vezes, querendo obrigá-los a comer, não tem dado muito certo. E aí, essa conversa dos sabores fez com que no outro dia ele foi para o almoço já querendo pôr o agrião, querendo a rúcula, querendo o limão para temperar a salada. E, sabe, assim, do dia para a noite, só dele ter uma conversa que despertou outros sentidos nele com relação à comida, que não era só aquela coisa obrigada, sempre recheada do estresse, né, e tal. Não, falei, nossa, e realmente é isso mesmo, a gente sabe que é, e às vezes na vida real a gente acaba deixando passar uma outra coisa, né? E com a criança você vê isso muito claro, né? Que ela não. O meu filho, por exemplo, o Lucas, ele tem 8 anos. Quando o Lucas ele começou aquela fase, criança tem aquele período que come tudo e depois começa a não querer comer nada, né? É. Então quando ele começava, não eca tomate, não quer comer tomate. O que eu fazia? Achava uma receita que tinha tomate e eu chamava ele para cortar o tomate, temperar o tomate, mexer no tomate e assim com todo o alimento. Então o Lucas começou a pôr alimentos in natura na boca e experimentar e descobrir o sabor. Hoje, você vê, é um menino de 8 anos que come brócolis, que gosta de gorgonzola, que é um queijo forte, né? Uhum. Que não gosta de doce. O Lucas não come doce. O ovo de Páscoa dele está aqui na geladeira até hoje inteiro, né? Ele gosta de chocolate amargo, 90% de cacau. Assim, então isso porque você vai expondo a criança a manipular o alimento. Ele gosta de fazer pão Uhum. e comer a massa do pão cru. Eu não como, não pego a massa do pão cru sem assar e como. Ele gosta. Ele gosta de ricota sem tempero. Por quê? Porque ele vai experimentando. Então, quando você faz isso, você abre para um leque de sabores e possibilidades que ele cresce um adulto com uma mentalidade alimentar mais aberta. Uhum. Muito interessante, né? Isso, essa questão. Eu conseguia, sempre consigo criar essa relação um pouco melhor com as verduras no supermercado, às vezes de levá-los para fazer compra no sacolão e pedir para pegar batata, pega o alface, pega isso, aí eles ficam meio que curiosos, o que é aquilo e tal. Essa questão de cozinhar é interessante mesmo, porque desperta, né? Esse Ele outro. manipula, a gente, um alimento que às vezes ele não aceita muito nem pegar, a gente vai e planta, compra sementinha e planta, aí ele vai cuidar da plantinha e depois, vamos fazer uma salada com aquela plantinha. Eu acho que esse é um tipo de abordagem que resulta depois num adulto que vai ter uma dieta muito mais saudável. É isso mesmo. Muito interessante. Eu acho que a gente vai ser derrubado pelo Instagram. Não sei quantas horas agora. Ainda tem um pouquinho de tempo. Tem, dá um tempinho. Você quer falar mais alguma coisa assim dessa linha que pode acrescentar para ajudar nessa questão da É, alimentação? o que eu acho mais importante, Patrícia, é isso. Eu falo que a medicina do estilo de vida ela é tão simples que dá até vergonha. De tão Aham. simples que é. Mas é isso que faz ela ser Faz incrível bem. de certa forma, é o que a gente tem dificuldade de fazer as pessoas entender, né? Do ponto de vista alimentar, introduza o máximo de vegetais que você conseguir. Experimente, vá colocando. Tem muita planta no mundo, tem muita verdura, né? Tem tanta coisa que a hora que você fala assim, se eu tirar a carne não vai ter nada para comer. Você descobre que tem tanta coisa que você não dá nem conta de comer aquilo tudo. Né? Tanta preparação diferente. Né? Então basta um pouco de curiosidade. Né?
E o cuidado com o alimento processado, né? Que eu acho que assim, nós fomos assim educados a usar o alimento processado. A nossa Desde geração foi educada a usar. um dia desse eu estava pegando o caderno de receita da minha mãe, Uhum. né? Eu achei ele aqui e estava mexendo. Eu falei, gente, não tem uma receita que não leve um alimento processado. É tudo recorte de lata de alguma coisa. Porque a Aham. indústria do alimento, ela ensinou o brasileiro a cozinhar com os ingredientes dela e a perder o uso do ingrediente in natura. Uhum. Então é uma redescoberta que a gente tem que fazer, né? Eu acho interessante a questão da simplicidade, porque eu falo isso muito para os pacientes e também para as pessoas que eu converso, cursos também que eu faço. Já estudei um pouco sobre essa questão do coaching de saúde, eu trabalhei uma época muito com isso. E eu falo que, gente, é simples e é barato e custa bem pouco, na verdade, e talvez justamente por isso a gente valoriza a gente não valoriza tanto, né? Por exemplo, os benefícios e os efeitos da respiração, de uma respiração consciente. É um negócio assim incrível e que não custa nada, R$ 0. E só que a pessoa tem dificuldade porque eu acredito que tem toda essa questão da simplicidade, de se reduzir o valor da simplicidade, né? Dentro da vida de uma forma geral, né? E talvez essa Sim, é. pandemia ensinar isso também, né? A pandemia ensina que dá para viver com muito pouco, né? Às vezes você, né, Muito bom. porque acaba que você não pode fazer um monte de coisa, não ir num monte de lugar, né? E aí É. você vai se adaptando, né? Vai arrumando recursos para poder viver. É, eu vejo assim que as pessoas elas têm uma crença de que o complicado é o que funciona, né? E eu acho que isso é vendido também para as pessoas, né? Continua Você assim. precisa aquela ideia de que vai criar uma fórmula mágica com 20 componentes diferentes e isso é que vai resolver a coisa. E na verdade, assim, basta você introduzir alguns alimentos ali, mudar alguns hábitos, você já vai estar tendo um benefício muito grande para sua vida. Eu vejo isso Eu todo falo, dia, Patrícia. Sim, eu você falo que a gente pede para a fica pessoa. encapsulando tudo, né? A gente gosta de colocar tudo em cápsula. Até a vitamina D, claro, que tem recomendações de suplementação e tudo, mas a gente É, você falando disso de cápsula, né? A gente tem um exemplo muito clássico disso na literatura, que é o quê? É quando você vai ver o efeito da suplementação de vitamina A, por exemplo, né? As meta-análises mostram que quando você suplementa a vitamina A na forma de cápsula, você tem aumento do risco, por exemplo, de câncer de pulmão. Que se você fizer uma alimentação vegetal rica em vitamina A e nos precursores da vitamina A, nos carotenos e tal, você diminui o risco de câncer em geral. Mas se você der o comprimido, você aumenta o risco. Então esse é um exemplo da armadilha que as pessoas caem, né? e continua no mesmo paradigma, que é o não mudar meu modo de vida. Eu buscar ainda o recurso de uma cápsula, entendeu? Eu não mudar, simplesmente colocar mais vegetais no meu prato. Eu vou lá e tomo um monte de suplemento. E, como eu te falei, com certeza tem momentos que tem indicação dos suplementos, que né, tem os benefícios. Claro. Eu não sou uma estudiosa desse assunto, da parte de suplementação. Só que eu acredito que tem as indicações, só que não é ainda o que vai resolver, sabe? As pessoas ainda estão buscando tipo, muletas fora delas, né? Assim, sem mudar o que O precisa. problema é esse, é suplemento, ele não é para substituir, ele é para suplementar. E aí ele tem as indicações certas, né?
Quando você vê, por exemplo, as próprias proteínas, né? As proteínas, pode ser vegetal ou o próprio whey, né? É, assim, porque uma coisa que eu acabei não falando, assim, antes de ir para a medicina do estilo de vida, eu fiz especialização em nutrologia. Então acabou que eu estudei isso muito. Você tem paciente que não consegue, por algum motivo, ter uma ingestão proteica adequada. Aí você vai entrar com suplemento de proteína. Né? Mas depois que você conseguiu acertar o máximo de comida que ele possa ingerir. O que as pessoas fazem é o quê? É trocar, né? É Nossa, trocar e a comida por pó. por pó, nossa senhora. Perde sei lá, comer, não sei, né? Cada pessoa, acho que a pessoa também se adapta, né? Porque vai se adaptando com aquele tipo de alimentação, de trocar a comida pelo pó mesmo. Então, eu vejo isso, sabe? Que é, reestabelecer o simples e o conhecimento alimentar das pessoas. Eu acho que isso é que faz uma grande diferença. Né? Ah, tá. Aqui está perguntando se aqueles complementos vitamínicos de A a Z se fazem mal. Olha, eles têm as indicações deles, né? Sempre o importante é o quê? Essas formas elas são padronizadas, Uhum, né? Elas têm lá uma quantidade tal de vitaminas. Nem sempre você precisa de todas elas ao mesmo tempo. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação que inclua os vegetais, os minerais todos e tal, a menos que você tenha uma deficiência de vitamina, você não indicaria assim. Tem as situações específicas. Por exemplo, um paciente pós-bariátrica vai ter que usar uma vitamina dessa, porque ele tem dificuldade de absorver. Então, tem as indicações específicas. Mas, em geral, para a população em geral, é, os trabalhos mostram que não tem benefício, não. uhum. Né, de usar essas vitaminas de A, Z, assim, sem indicações específicas. A gente brinca que o xixi fica muito caro, né? Né? Porque elimina tudo, né? Sai tudo, sai tudo. O pior é que é Então, caro mesmo. e aí, para aquilo que importa, essas vitaminas acabam não resolvendo. Vou dar um exemplo. 1/3 da população mundial tem deficiência de zinco. Uhum. E tem a ver com o quê? A ingestão de fitatos, que são substâncias vegetais que estão, por exemplo, no feijão, e grãos que não foram germinados. Por isso é que a vovó mandava deixar o feijão de um dia para o outro na água, antes de cozinhar. Não era só para economizar gás, não. Era por conta da destruição dos fitatos. Então, 30% da população mundial tem deficiência de zinco. E o zinco, ele é um agente importante tanto na produção quanto no efeito da insulina no receptor dela. Né? Então, assim, se você tem deficiência de zinco, a vitamina de A a Z não vai repor o zinco na quantidade suficiente. Então, você tem que dosar o zinco e dar o suplemento de zinco na dose certa. Então, às vezes, esses suplementos, eles até criam uma ideia de que a pessoa está se cuidando e ela não está. Interessante. Agora com a questão do Covid, que é da vitamina, né? Assim, de buscar, nossa, enlouquecidas por uma vitamina que possa fazer alguma mágica ali no organismo dela para melhorar o sistema imunológico, né? Enfim. É bem mais complexo, né? Mas isso foi um mito que foi criado, né? Parte desse mito, a responsabilidade dele
é do Linus Pauling. Acabou entrando aí uma pergunta, né? E sobre a vitamina C efervescente? Ela aumenta a imunidade? Essa foi a maior lenda criada, né? Pelo Linus Pauling. Foi prêmio Nobel de Química, se eu não me engano, e depois prêmio Nobel da Paz. Né? E o Linus Pauling, ele criou essa ideia dos antioxidantes, da vitamina C em superdose, né? E não é assim. Né? Os antioxidantes têm as doses certas que eles têm que ser usados. É isso Ó, tem mesmo. uma pergunta aqui, né, sobre a carne vermelha. O problema seria mais a carne vermelha, substituir pelo frango tem algum efeito? Ou seria mais a proteína mesmo? O whey seria uma alternativa pensando em alguém que busca hipertrofia? Todo mundo faz essa pergunta, sabe, Patrícia? Todo mundo, É a mais imagina. frequente. Olha, o que que acontece? A carne vermelha, a gente tem mesmo uma evidência muito maior do aumento de risco de mortalidade. A carne vermelha, para 100 gramas de consumo diário, tem alguns trabalhos que mostram um aumento de 50% do risco de mortalidade precoce. Para a carne processada, 80 gramas aumenta 80% o risco de mortalidade precoce. Então, assim, para as pessoas terem uma noção disso, né, o aumento de risco de mortalidade precoce com a ingestão de 300 ml dia de refrigerante é de 0,05%. Uhum. Então, às vezes você briga assim, não deixa o menino vai na festa e fala, não, ele não pode tomar refrigerante, ele tem que tomar suco de fruta, mas ele vai lá e come um cachorro quente. Uhum. Então, aquela carne processada lá é um risco maior. O que os estudos têm mostrado é que a carne vermelha e a carne processada é o pior inimigo mesmo. Para a carne de peixe, existe uma redução até uma quantidade de 300 gramas dia, existe uma redução de mortalidade. Depois disso, parece ter um prejuízo. Né? Uhum. As proteínas, É muita coisa, né? Não, eu acho. 300 gramas por dia? É um bifinho? Não, né? Um filé de tilápia dá umas Ah, 200 gramas, né? verdade. Mas o João aqui, ele perguntou sobre a hipertrofia, né? Dá para usar a proteína. O whey não tem estudo sobre o whey e mortalidade, João. Mas assim, quando é um atleta é um caso específico, é diferente. Um atleta é uma pessoa diferente de uma pessoa normal. Né? Então, por isso é que tem que discutir cada caso. Mas o que a gente sabe é que a carne vermelha é o vilão mais importante mesmo. É isso mesmo. Uma questão que eu queria ver com você com relação à carne branca do frango, né? A gente falou no começo sobre os supervírus que vêm, né, da questão da alimentação. E eu vejo o frango, a forma como é feito, a forma como ele fica ali naquelas granjas e tal, né? Eu até dei uma lida em algum momento sobre isso, não estou lembrando as referências, sobre essas condições do frango de granja, o quanto isso nos predispõe também a sermos mais expostos a esses supervírus, né? Como tem acontecido. Você Sim, tem alguma coisa sobre isso? são mortos assim milhões de frangos por ano por conta Uhum, de gripe, né, da uhum, gripe aviária. Isso é uma coisa muito séria. Existem estudos que mostram que, inclusive, existe maior risco de linfoma nas pessoas que trabalham na indústria aviária, na uhum. manipulação de aves na indústria. Tem um livro, que é um livro muito interessante, ele está até aqui do lado, foi coincidência. Esse livro aqui ele é muito legal, Comer para Não Morrer. Não sei se você já leu ele. Não li. Comer Vou para Não buscar. Morrer, ele foi escrito pelo Michael Greger. Michael Greger é um médico, ele é da Universidade de Harvard, ele é o curador de um site que chama Nutrition Facts. É um Uhum, site muito bom, que tem só dicas de alimentação baseada em evidência, e ele, nesse livro, ele faz uma recapitulação disso.
né? Então ele mostra, por exemplo, que a carne de frango às vezes tem mais gordura do que a gente imagina, né? Então ela tem muito mais gordura saturada do que a gente imagina, e acaba trazendo um risco maior. Tem o risco de vírus que a gente, então zoonoses que a gente não conhece muito bem, associação com linfoma. Então assim, a indústria da carne hoje ela é uma indústria assim que ela tem preocupado muito do ponto de vista disso, né, do risco alimentar. Uhum. Tem várias outras perguntas aqui, uma sobre a suplementação para gestantes, essa aqui sobre qual vitamina tomar de manhã para fraqueza, eu acho complicado, né? Porque tem que avaliar o caso da pessoa, porque Há às vezes nem é tantas causas para isso, né, para astenia, para fraqueza, que às vezes não é vitamina nenhuma, não. e a outra é sobre gestação, assim, sobre suplementação na gestação. Também seria algo muito específico, né, de cada pessoa, não é? Sim, existem as recomendações, né, que para Recomendações. de acordo com o peso, com massa muscular, com o ganho de peso que está tendo ou não. Então, isso é bem específico para cada caso, né? Uhum. É isso Então, essa mesmo. questão da alimentação, isso é uma coisa importante, né? Ela não é uma coisa padrão, Uhum. né? Ela é para É, cada pessoa. é igual aquilo que você falou, não é? Ah, tal alimento, sal rosa faz mágica, tal alimento faz mágica. Oi, voltou. Alguma coisa para comentar para eu conseguir salvar a live, senão eles cortam daqui alguns minutinhos. Eu acho que é isso, né? O que a gente tem que colocar é isso. Coma vegetais, não coma muito, né? Diversifique, e tire os alimentos ultraprocessados o máximo que você puder. E tente reduzir a proteína animal. Tente alternativas, né? Vá variando a sua alimentação. Essa eu acho que é a mensagem mais importante. É isso mesmo. Não, então eu agradeço muito, tá? Foi muito rico. Aprendi muito hoje com você também. Acho que todo Obrigado, eu mundo que aprendeu. agradeço. Esse tema é um tema que foi ficando tão complicado, né, com o tempo, que a gente tem dificuldade até de onde buscar referências realmente confiáveis. E tem muito com todas essas questões que você falou, mas eu sinto também que é esse o caminho, que é o caminho de resgatar o que a gente já sabe, né, acrescentar aquilo que a gente trouxe de novo, mas sem perder a simplicidade, sem perder a consciência, né? As tradições alimentares, assim, as tradições culturais sobre alimentação, elas têm sua sabedoria, né? Elas têm que ser corrigidas quando tem alguns excessos, né? Mas isso é uma filosofia muito antiga, né? Não ter excesso de nada, né? Então tá bom, então muito obrigada, viu, Eu Luiz? que agradeço, Patrícia. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, gente.